Oiê, meu nome é Anne Stout e bem-vindos ao nosso canal sobre vida cristã e tudo que envolve ela. Recentemente eu tenho meditado muito em cima da irritação, da ira, do sentimento de justiça própria. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Justiça própria é aquele sentimento que você pode ter ao ser injustiçado e quer executar a justiça com as suas próprias mãos. Eu tenho várias lembranças, memórias de situações em que ser ferida, ser injustiçada, criou raízes de juíza e de dona da verdade em mim. E o pior é que eu me sentia dona da verdade de Deus. É como se, ao sofrer injustiças, o meu coração ele fosse tomado por um senso de legitimidade. A minha dor é real. Os erros do outro são reais. Portanto, ele deve sofrer de volta. E isso sim é justo. A verdade é que o nosso coração é enganoso. A justiça própria é esse sentimento de que a gente pode executar a justiça divina e isso é bom, é pecado. É pecado porque a gente destrói o nosso irmão no nosso coração. E mesmo que ele seja um inimigo, Deus nos ordena amar os nossos inimigos. E eu sei que isso é difícil. É doloroso de se ouvir, principalmente se você está passando por um momento em que você foi injustiçado, em que um erro foi cometido contra você de uma forma tão dolorosa que você sentiu o seu espírito ser destruído, abalado. Esse senso de justiça que a gente pode sentir, mesmo se o outro errou, não vem de um lugar harmonioso, um lugar de verdadeira bondade, mas da corrupção do nosso coração. Quando a gente tenta justificar a nossa possível maldade pela maldade dos outros, nós nos afastamos do caminho de Deus e nós nos afastamos da comunhão com Ele. Construir justificativas para sermos ruins, enquanto a amargura cresce no nosso peito, o rancor, a vingança, tudo isso é pecado. E nós não estamos realmente seguindo as ordenâncias de Jesus. Nós não somos juízes. Nós não somos executores da justiça de Deus. E eu não falo aqui sobre a confrontação cristã, disciplinas pastorais que podem vir a acontecer, mas do desejo de ferir o nosso irmão, para satisfazer o nosso senso de justiça, o nosso ego e a nossa necessidade de controle e poder. A ira, ela muitas vezes é a cegueira de quem se acha justo. Isso não quer dizer que você não pode ficar bravo. Isso não quer dizer que você não pode ver uma situação de injustiça e se irar. Mas que a ira, essa situação ruim, não é justificativa para pecar. Nós não podemos negar a graça. A Bíblia diz que nós somos corrompidos pelo pecado, que desejamos o mal e que facilmente nos apegamos a ídolos e nos afastamos de Deus. Ela diz que o Pai, em sua imensa bondade, nos salva de nós mesmos e transforma o nosso coração. Essa transformação é gradual. Ela é lenta, mas ela é necessária para a nossa jornada de santificação, que produz frutos, mas frutos que não são virtuosos e independentes da misericórdia de Deus. Ainda que nós sejamos bons filhos aos nossos olhos, nós não somos bons o suficiente sem a graça do Pai, que perdoa e ama. Nós precisamos olhar para o nosso próprio coração. Constantemente nós erramos e o Pai nos perdoa. Porque nós podemos achar que ao o irmão cometer um problema contra nós, nós não devemos perdoá-lo. E que qualquer que seja a punição que nós escolhamos,
Esse é o castigo que realmente deve acontecer. Como nós queremos ser julgados? Seria com sabedoria e amor? Seria com justiça e bondade? É sobre os elementos que nós gostaríamos de ser julgados que nós precisamos nos esforçar para julgar os nossos irmãos, para reproduzir. Pensando no amor de Deus por nós, nós precisamos abrir mão da justiça própria e do nosso falso posto de juiz para poder perdoar os nossos ofensores. Mas como nós podemos fazer isso? Arrepender da ira é o primeiro passo. Nós precisamos arrepender desse pecado. O pecado de se irar e pecar. O pecado de se irar e pagar o mal com o mal. Isso não é um ensinamento que Deus tem para nós. Com o verdadeiro arrependimento, nós somos lavados e redimidos em Deus. A justiça própria, essa vontade de agir com as próprias mãos e ver o outro se dar mal, depois de ter feito a gente se dar mal, é errado. Mas da nossa corrupção, Deus pode transformar o nosso coração por causa da graça e bondade dele. Entregue a sua ira a Cristo. Deixa que ele redima a sua ira. Deixe que Deus faça do seu coração um coração disposto a amar o seu irmão. Lute contra isso. Eu sei que eu tenho lutado. Deus nos livra do nosso posto falso de juiz, de justiceiros, de executores da justiça e nos coloca no caminho certo, que é um caminho de perdoar os nossos ofensores. Eu sei que é difícil, principalmente quando essa dor ela é muito forte. Quando o que o outro fez com a gente teve muita repercussão, muita consequência. Mas ainda assim, não é o nosso papel de castigar, porque é isso que a gente quer. A gente quer castigo contra o outro. Esse não é o nosso papel. Então, se arrepende. Entregue a sua ira. Lute contra isso. Ore pelo seu inimigo. E eu sei que isso dói. Ore pelo seu inimigo. Ore por você. Confesse os seus pecados àqueles irmãos que estão com você nessa jornada. Confesse aos seus pastores e busque por um coração que não odeia, mas que ama. Era isso que eu queria dizer hoje. Se você gostou dessa mensagem, eu vou pedir para você curtir, se inscrever, compartilhar com os seus irmãos e que a gente possa juntos continuar buscando uma vida como imitadores de Cristo.